O que aconteceria se todos os seres humanos do planeta desaparecessem? Esta história não fala de como podemos desaparecer, mas fala do que acontece com o mundo que deixamos para trás. Neste episódio de O Mundo Sem Ninguém, a humanidade adorava automóveis, mas agora as estradas não levam a nada. A cidade do automóvel está destruída e o mundo enfrenta outro tipo de crise do petróleo. Estranhas criaturas aparecem nas estradas do Texas e ninguém mais se lembra de O Álamo, enquanto uma série de elementos o destrói. E esta outrora grande metrópole americana já está em curso de colisão com o desastre. Bem-vindos à Terra. População zero. O mundo sem ninguém. Caminhos para lugar nenhum. Uma hora sem ninguém. Após uma hora sem ninguém, as refinarias de petróleo e empresas químicas do mundo inteiro ainda bombeiam sua energia usada para mover automóveis e fazer aviões voarem. Grossas colunas de vapor se desprendem das unidades de refino situadas ao longo do canal navegável de Houston. No tempo dos humanos, 1/5 da produção americana de petróleo passava por aqui para alimentar a insaciável demanda por combustível. A cada dia, os Estados Unidos consumiam 20 milhões de barris de petróleo, volume equivalente à água contida em 45 mil piscinas residenciais. Tudo parece funcionar calmamente. Mas, de repente, o alarme soa. 100 pessoas, as refinarias de petróleo encrencam. Há um problema no reator, uma grande coluna da qual sai um derivado do petróleo, a gasolina. Cada refinaria depende de tanques de estocagem, alguns com 75 milhões de litros de petróleo para alimentar continuamente o reator. Em apenas uma hora sem ninguém, um dos tanques de alimentação se esvaziou. Quando o tanque se esvazia, as condições dentro do reator ficam caóticas, porque o fluxo deve ser contínuo. Para que os reatores trabalhem, deve-se aquecer o petróleo a centenas de graus, mais de 500 graus. Mas sem suprimento de petróleo, o reator transforma a refinaria toda em uma bomba relógio. Em um mundo sem pessoas, não há ninguém para reagir a isso e as temperaturas podem subir até vários milhares de graus. Mas o reator não fica totalmente vazio. Restam vapores de gasolina, planejados para queimar somente dentro dos motores. A temperatura descontrolada rompe o reator. Isso cria faíscas e os vapores explodem. O fogo invade a tubulação que conecta o reator aos tanques já cheios, com gasolina refinada, e tudo explode. Mais faíscas surgem, e outro tanque explode. E outros mais. Em segundos, a refinaria toda está em chamas. Em 2005, 15 trabalhadores morreram e 170 ficaram feridos em uma refinaria de petróleo em Texas City, quando uma faísca fez os vapores de gasolina explodir. Em um mundo sem ninguém, não há quem previna essas explosões. Pode haver fogo em uma refinaria, depois em outra, a 500 metros dali, e essa pode atear fogo a outras. Acontece uma explosão por vez, mas quando começam, as explosões crescem exponencialmente. O combustível que impulsionava a humanidade mundo afora agora só serve para acender incêndios. 3 dias sem ninguém. 3 dias sem seres humanos.
Um animal de estimação no Texas Central está com problemas. Este cachorro é de uma raça chamada Lacey. Não é um cachorro qualquer. Parte cão de caça, parte pastor e parte lobo. O Lacey é um solucionador de problemas nato. Com excelente faro, ele consegue detectar qualquer comida de humanos que haja nas redondezas. Dono de um corpo atlético, o Lacey também não tem problemas para atingir lugares mais altos. E ele acha os últimos alimentos da casa. Com as opções diminuindo e o estômago roncando, seu instinto básico volta à tona. A primeira coisa do cardápio vai ser os gatos domésticos, porque são numerosos e não são muito espertos. Vai haver muitos gatos por perto. E não sei de nenhum Lacey que não mate um gato doméstico. Vão ser presas fáceis. Alimentando-se dos gatos da vizinhança, o Lacey agora precisa de água, onde houver. Uma torneira externa pode salvar o melhor amigo do homem. Mas quando ela secar, o cachorro terá de tomar uma decisão. A raça Lacey trabalha em altas temperaturas, mas precisa de muita água. Eu acho que o objetivo desse cão seria achar uma boa fonte de água. Sem comida nem água, o abrigo de seus ex-donos é inútil para o Lacey. O Lacey trabalha com muita energia e não se contenta em ser um cãozinho de estimação. É uma raça que pastoreia gado selvagem. Sua energia sem limites é muito útil no Texas Central, onde caem 890 mililitros de chuva por ano. A água não será problema. Já achar comida vai dar mais trabalho. 4 dias. Sem ninguém. 4 dias sem seres humanos. Até a cidade do automóvel está silenciosa. No berço da produção de automóveis em massa, ninguém mais dirige pelas ruas. E nenhum caminhão atravessa a ponte Ambassador, que liga ao Canadá. O Renaissance Center, o prédio mais alto do estado, está vazio. A 6 quilômetros do centro, às margens do rio Detroit, no sistema de distribuição de água da cidade, as máquinas ainda funcionam. Apesar de começar a faltar eletricidade no país todo. Se houvesse pane na produção, acionaríamos os geradores de força. O diesel que aciona os geradores vai durar mais 2 dias. E o fornecimento de água continua normal, mesmo sem ninguém. Os painéis dos sistemas de controle continuam a monitorar os quase 2 bilhões de litros de água que enchem as tubulações da cidade. Mas em um mundo sem ninguém, a catástrofe espreita. Não há ninguém na cidade para abrir uma torneira. Bombeamos água para um sistema que não é usado. Só vamos chegar ao limite da capacidade da tubulação. Embaixo do centro de Detroit, as tubulações de 1,20 m de diâmetro, que datam do século XIX, são o ponto fraco do sistema. No tempo dos humanos, os tubos levavam água aos cidadãos de Detroit. Quando o Ford T nasceu, se deu o crescimento das 3 maiores marcas e o colapso da indústria. Mas essa tubulação já terminou seu papel na história. Ela vai completamente cheia e vai rachar. Para aumentar o desastre, a maior parte de Detroit fica em solo argiloso. A argila é impermeável ao fluxo da água, de modo que, como a argila está saturada, a tendência da água será sempre subir. A pressão continua a crescer e empurra calçadas e ruas até que calçadas e ruas se rompam.
Repuxos de 3 metros de altura transformam as ruas em rios caudalosos. Uma semana. Sem ninguém. Uma semana sem seres humanos. Enquanto as refinarias de petróleo continuam a queimar no Texas. Os 100.000 touros Longhorn, que vivem por todo o estado em ranchos abertos ou confinados, passam por uma crise. Os animais de 800 quilos contam com rações semanais de feno para se alimentar. Sem pessoas para repor a comida e com arame farpado cercando seu confinamento, este parece ser o fim da linha para os touros. Mas os grandes animais não ficam aflitos. Eles têm tamanho para ser violentos e quebrar o curral todo. Mas são gentis e dóceis e... eles não precisam de nada. Já recebem o que precisam para sobreviver e eles sabem, são contentes. O gado Longhorn descende do gado espanhol, uma raça resistente trazida para o Novo Mundo nos navios de Colombo. Seu instinto é comer qualquer coisa disponível. Todo gado é herbívoro e come só capim. Mas o Longhorn, mais do que qualquer outra raça de gado, também come galhos e folhas, o que for preciso para sobreviver. E tem um par de armas não muito secretas. Eles têm chifres para se proteger de coiotes, lobos e ursos. Poucos animais querem enfrentar um par de chifres desses. Apesar de, individualmente, muitos touros terem sobrevivido nos primeiros dias sem seres humanos, sua sobrevivência como espécie é duvidosa. As mudanças estão ficando profundas em todo o Texas. Num mundo sem ninguém, o fogo do petróleo continua sua marcha de destruição. E San Antonio pode desaparecer a qualquer momento, enquanto a vida selvagem aparece em lugares inesperados. 2 meses. Sem ninguém. 2 meses sem seres humanos. Os estoques de petróleo e gasolina ainda não acabaram. Um incêndio apocalíptico ainda consome tudo o que há ao longo do canal de Houston. No tempo dos humanos, esta área armazenava mais de 1 milhão de barris de óleo cru produzido no Texas todos os dias, mais do que qualquer outro estado do país. 320 quilômetros ao oeste dali fica a cidade de San Antonio e seu legendário marco, o Álamo. Ali perto, o rio San Antonio escorre mansamente junto aos passeios ribeirinhos abandonados. No tempo dos humanos, este era o ponto de encontro mais popular da cidade. Agora, prédios e hotéis que já foram fervilhantes de atividade observam barcaças vazias que esperam por viajantes que jamais virão. O rio San Antonio é o responsável pela existência da cidade de San Antonio. O rio atrai os homens há séculos. Nativos americanos que viviam aqui chamaram sua povoação de Águas Refrescantes. Mas em um mundo sem ninguém, a calma do rio pode se inverter. Atualmente, o rio é muito manipulado, influenciado pelo homem. Há restrições, controle de vazão. Agora, entre o rio e a destruição da cidade, só há uma pesada chuva. Coisa muito comum nesta parte do país. No meio oeste tem o corredor de tornados. No Texas temos o corredor de inundações que acompanha a Interestadual 35 de San Antonio a Dallas. Nesta parte do país, ar úmido e quente que avança para a terra, vindo do Golfo do México, colide com ar frio e seco que desce do norte. Esse tipo de fenômeno faz com que o Texas Central passe por frequentes tempestades. Resultado, metade dos 12 recordes mundiais de índices pluviométricos em 48 horas aconteceu no corredor de inundações. A primeira coisa depois das pessoas desaparecerem aconteceria no centro da cidade. Os passeios do rio que conhecemos hoje seriam a primeira baixa.
Os prédios dos passeios ribeirinhos estão no nível do rio San Antônio, quase 5 metros abaixo das ruas adjacentes do centro. Onde o rio San Antônio faz uma curva para o centro da cidade, na entrada dos passeios, há uma eclusa de 3 toneladas. Daqui podemos ver aquela espécie de guia na parede por onde a porta corre para segurar a água na eclusa. No momento, a porta está para cima, na posição aberta. Em um mundo sem pessoas, ninguém viria a abaixar a porta em caso de muita chuva. Em 1921, a chuva inundou o centro da cidade com até 3 metros de água e matou 50 pessoas. Atrás de mim, a água do rio está no máximo 15 centímetros abaixo dos passeios. Não é preciso muita chuva para a água subir e começar a inundar todos os restaurantes, todos os hotéis e todas as lojas. Enquanto isso, sobre os passeios ribeirinhos, no nível da rua, o Álamo, o prédio mais antigo da cidade, aguarda calmamente o ataque. 3 meses. Sem ninguém. 3 meses sem seres humanos. O combustível das refinarias de petróleo de Houston finalmente cessou de queimar. E como as refinarias agora estão reduzidas a ruínas, 1 trilhão e 20 bilhões de barris de petróleo continuarão debaixo da terra e jamais virão à superfície para dar energia a qualquer máquina feita pelo homem. Mas na área rural do Texas Central, o cão Lacey, que ficou sozinho, não tem nenhum problema em se arranjar sem ninguém por perto. Ele não está sozinho. Os espertos cães descobriram que há comida em abundância no Texas. O Lacey provavelmente se adaptaria muito depressa e caçaria os porcos da área. No tempo dos humanos, 2 milhões de porcos selvagens se espalhavam pelos campos do Texas. Mas sem caçadores para limitá-los, seu número cresceu de modo desenfreado. A gestação deles dura 3 meses, 3 semanas e 3 dias. E nasce uma ninhada inteira. A população dobra a cada 4 meses. Podem nascer até 14 porcos de cada vez. É muito porco na área. O instinto de caça do Lacey começou a prevalecer. Pegue o labrador, por exemplo. Por gerações, ele foi treinado como cão de estimação. Não tem energia para a caça, não tem ideia de como caçar coisa nenhuma. Já a raça Lacey tem instinto de caça. Ele sai e caça, e sabe como abater um animal. O Lacey não tem tamanho para abater porcos que pesam quase 100 quilos cada um. Mas em bando, consegue. Com um estoque de comida que parece não ter fim, o Lacey seria destinado ao sucesso. 6 meses, sem ninguém. 6 meses sem seres humanos. Outro habitante do Texas está contente com a nova ordem. É um mamífero, o tatu. Sua armadura de placas ósseas e a pele dura foram desenvolvidas para protegê-lo dos predadores, exceto um. No tempo dos humanos, seu maior inimigo era o tráfego. Inúmeros automóveis e caminhões passavam pelas estradas. Quando se tratava de escapar deles, o instinto do tatu falhava. Os tatus, na verdade, têm a tendência de dar um pulo. A tendência a saltar, às vezes 1 metro ou 1,20 m, é útil para assustar predadores e fazê-los fugir. Mas quando o atacante é um carro em velocidade, o encontro é quase sempre fatal. E nenhum estado do país tem mais espaço para essas armadilhas para tatus do que o Texas, com seus 130 mil quilômetros de estradas, o suficiente para dar a volta ao mundo 5 vezes. Agora, sem carros em movimento, os tatus tomam conta. Quando chegarmos ao ponto de não haver humanos por perto, o tatu vai aumentar muito o seu habitat.
As cidades abandonadas pelo homem serão um campo de exploração para tatus, e não será só no Texas. Mesmo no tempo dos humanos, eles se espalhavam pela Flórida, a oeste até Nebraska e a norte até o sul de Illinois. Só o clima frio detém seu avanço. Eles se dão bem no Texas por causa do clima. Temos invernos muito amenos. Não tem pelos para isolá-los do frio e manter o calor. Então é importante para eles ficarem em temperaturas não muito frias. Desde que o clima seja quente e que os carros continuem parados, os tatus se darão muito bem no mundo sem ninguém. 25 anos. Sem ninguém. Após um quarto de século sem seres humanos, o clima extremo de Detroit cobra seu preço na paisagem da cidade. É difícil ser um prédio em Detroit por causa do clima extremo daqui. Verões muito quentes e invernos muito frios. Tudo congela, depois degela, há vento, há chuva, há gelo. Há o rio que desprende uma grande umidade no ar também. E há muito espaço aberto, de modo que há ventos muito fortes. No tempo dos humanos, o Renaissance Center era um monumento à indústria que deu a Detroit sua era de prosperidade. Na cidade onde a linha de montagem de Henry Ford tornou o carro acessível às famílias, seu neto estimulou a construção do Renaissance Center para ser sede da Ford Motor Company. 20 anos depois, todo o complexo, incluindo a torre central de 73 andares, o prédio mais alto do Michigan, foi comprado pela General Motors, que já foi o maior fabricante de automóveis do mundo. O Renaissance Center é um exemplo clássico de projeto do fim dos anos 60, começo dos 70. É basicamente uma estrutura de metal e o exterior é quase todo de vidro. As esquadrias de cada janela, a estrutura do prédio de alto a baixo e os vidros se expandem, se contraem e vibram de modo diferente. E o resultado é que isso somado dá um certo desgaste. 25 anos sem ninguém fizeram do átrio do Renaissance Center uma floresta. Apesar de as palmeiras originais terem morrido, árvores nativas, como a castanheira americana ou o carvalho, cresceram. Enquanto a estrutura prover abrigo de alguma forma, vai haver vida animal e vegetal ali. Vai haver porcos selvagens, lobos, carcajus, todos ali. E vai se criar um ecossistema. 25 anos de abandono destruíram partes da cidade do automóvel. Como Detroit vai parecer depois de 40 anos sem ninguém? Já sabemos como, porque neste local assombrado, isso já aconteceu. 40 anos sem ninguém. "40 anos sem seres humanos. Detroit está em ruínas. Mas esse futuro já aconteceu em partes da cidade onde o êxodo da população dizimou grandes fábricas e quarteirões residenciais inteiros. Entre 1900 e 1930, a florescente indústria automobilística proporcionou uma explosão no crescimento de Detroit. A população da cidade cresceu exponencialmente até quintuplicar e passar de 1,5 milhão de habitantes. Abandonada por 40 anos, a fábrica da Packard, com 47 prédios de 5 andares, lembra tristemente a outrora próspera indústria automobilística que deu vida à cidade. O nome Packard já foi sinônimo de luxo. E a fábrica produzia de conversíveis a limusines.
Mas o público parou de comprar os modelos. Soterrada em pesadas dívidas, a Packard fechou as portas. Eis o que a natureza faz após 40 anos sem ninguém. Em 40 anos sem nenhuma pessoa, plantas e animais estão tomando conta da área. Até o teto da fábrica está se tornando uma floresta. Notem as árvores ao longo da parede. Como chegaram aqui? Basicamente, quando o vento sopra, traz sementes que entraram nas rachaduras que sempre existem no ponto de contato entre parede e pavimento. Esta é a solidago, é uma planta pioneira, muito antiga, que vem desde os tempos mais remotos. E vai crescer em qualquer parte, como muitos jardineiros sabem. Sem janelas, o lado de dentro fica parecido com o de fora. Estamos no 5º andar deste prédio. O que se vê aqui é o piso de madeira original. E se vê que ele se levantou do chão. A madeira ficou úmida no inverno e acabou se expandindo e subindo. Embaixo da madeira, há uma coisa que podemos chamar de terra. Podemos ver terra aqui, podemos ver aqui e aqui. O que acontece é que a terra vem voando de fora. E daqui mais 30 ou 40 anos, esta madeira vai ter apodrecido. E isto vai parecer um grande canteiro. O lugar onde trabalhadores montavam os motores agora só tem mudas de plantas. E o musgo começou a dominar o chão. Enquanto isso, o clima extremo desgasta as fundações da fábrica. A própria parede da entrada, com o tempo, por causa do gelo e degelo, entortou e saiu por aqui, como se vê. Fazendo isso, ela rachou este protetor. O protetor é, na verdade, um domo de ferro fundido muito espesso. Agora, do outro lado da entrada, vemos a conclusão lógica disso e podemos ter uma ideia da espessura. Pode-se imaginar que um pouco de água ou um pouco de gelo penetre aqui e empurre isto aqui, causando estas rachaduras. Neste lugar aqui, o domo foi totalmente destruído porque foi rachado. As estações não foram mais clementes com as antigas casas dos moradores. À medida que a concorrência de fabricantes estrangeiros aumentou, 1 milhão de residentes fugiu do centro urbano entre 1950 e 1980. Para trás, ficaram quarteirões e quarteirões de prédios abandonados. Dos 355 quilômetros quadrados de área da cidade, 155 já não tinham ninguém. Dos bairros elegantes, só restou a lembrança. Este prédio aqui foi abandonado há mais ou menos 40 anos. O clima muito duro de Detroit acelerou a deterioração do prédio. No caso, o gelo e o degelo do inverno e as pesadas chuvas durante o ano todo destruíram totalmente o prédio. A estrutura de tijolos e argamassa se deteriora de cima para baixo. As intempéries, principalmente as goteiras do teto, destruíram o local. O que vemos aqui é uma construção com paredes de tijolos muito sólidas. A água se infiltra nos tijolos e se expande e contrai quando congela e degela, estufando os tijolos da fachada. Em mais de 75 anos, o prédio todo vai ruir num amontoado de escombros. E não haverá mais nada um século depois. Tijolos e cimentos são feitos de argila e pedra calcária.
que são o que compõe o solo local. Só um perito poderá afirmar que já houve uma construção no local. Não demora muito para um prédio ruir no clima daqui. Esta escola está abandonada há apenas 2 anos. Quando a população de Detroit declinou, houve menos alunos e muitas escolas fecharam. Apenas um verão e 2 invernos em Detroit fizeram todo este estrago. A tinta deve ser de pintura interna e não foi feita para suportar muita água, nem foi feita para suportar muitas mudanças de temperatura. O teto é de gesso. A razão de o teto ruir é que, principalmente, há infiltrações de água da sala do andar de cima. Nos próximos anos, o resto do teto vai ruir e uma coisa que vai acontecer é que o próprio pó de gesso vai captar terra e captar sementes. Em princípio, o gesso não é nutriente de plantas, mas pode ser um começo. Pode começar devagar, mas a vida vegetal vai crescer e se tornar uma ameaça. Até um poderoso forte do Texas não vai suportar o avanço desse tipo de ataque. 50 anos, sem ninguém. 50 anos sem seres humanos. Detroit. A cidade que já foi dominada pelas 3 grandes fabricantes de automóveis desmorona. O lugar onde eram montados 15 milhões de automóveis todos os anos, agora assiste à decadência desses mesmos automóveis. Todos os pneus estão murchos. Mas a borracha e as faixas sintéticas durarão centenas de anos. Em outros 25 anos, o rude clima de Detroit reduzirá este carro a um esqueleto. A 2.500 quilômetros dali, em San Antônio, chuvas sucessivas causaram ciclos de inundação no nível do rio. Com suas fundações abaladas por causa das inundações, do lodo e da areia, os prédios se inclinam de modo estranho. Chamo isso de morte lenta. Acontece devagar e insidiosamente. O próprio rio, mesmo não correndo muito depressa, transborda a cada chuva, o que traz muito lodo e areia que sucessivamente encobre parte da área. Os prédios afundam e se estabilizam, mas de modo desigual. No fim, a inclinação é demasiada para um dos prédios. E ele cai no rio, cuja vista dominava. Enquanto isso, a fachada do Álamo continua a aguentar, pois está situada no nível das ruas da cidade. Mas um inimigo vai atacar a construção por dentro. No tempo dos humanos, carvalhos perenes já dominavam o pátio do Álamo. Há muitos carvalhos, e carvalhos tendem a crescer muito. Os ramos se estendem muito, e o peso deles faz com que desçam até o chão, onde procuram apoio. Sem ninguém para redirecionar os galhos, as árvores vão começar a demolir as paredes do Álamo. O galho atrás de mim foi sustentado por uma pesada escora de ferro, para não chegar ao chão. Sem alguém para podar constantemente os galhos, eles podem continuar a crescer e podem esmagar a parede. Os carvalhos vão soltar suas sementes. E, além disso, a vida selvagem vai vir para cá e vai trazer mais sementes.
Mais de 200 anos depois de cair frente ao exército mexicano, um exército de árvores vai conquistar o Álamo de novo. O forte não tem nenhuma chance. 150 anos. Sem ninguém. 150 anos sem seres humanos. Quando se abriu para Ontário, no Canadá, em 1929, a ponte Ambassador de Detroit, com 564 metros de comprimento, era a maior ponte pêncil do mundo. No tempo dos humanos, esta era a passagem mais usada para atravessar dos Estados Unidos para o Canadá, levando um quarto de todas as mercadorias comercializadas entre os dois países, na maioria autopeças. Mas os cabos de suspensão cederam. E nada mais vai poder passar pela ponte. Os cabos de suspensão vertical ficam expostos ao vento e ao tempo e vibram um pouco quando venta. Então cria-se uma área de desgaste que requer manutenção, como acontece com qualquer ponte pêncil. Mas em um mundo sem ninguém, não há quem possa reparar os cabos verticais. O ponto fraco fica basicamente embaixo na base do cabo, em seu ponto de conexão com o piso. Os cabos verticais se prendem a um dos dois cabos brancos horizontais chamados tirantes. 37 cabos de aço de quase 30 centímetros de diâmetro se entrelaçam para formar cada um dos tirantes. Quando muitos cabos verticais se rompem, o perfil de cada tirante branco que segura o conjunto todo muda, porque a distribuição de peso pela linha já não é equilibrada a cada intervalo. Outro cabo vertical cede e uma parte do piso desmorona para dentro do rio. Um vazio de 45 metros se forma na ponte que vai ao Canadá. Segundos depois, a outra parte cai. No século a seguir, as rodas do progresso vão continuar a andar para trás, causando a desintegração da sede de uma grande indústria automobilística. 150 anos, sem ninguém. 150 anos sem ninguém. Em Detroit, logo acima da ponte Ambassador, Torre Central do Renaissance Center continua a ser o prédio mais alto. As janelas quebradas impedem que o prédio retenha qualquer calor recebido do sol. Há muito entulho nos prédios e, no inverno, muito gelo se forma porque o sol não consegue aquecer diretamente a construção que está com todos os vidros quebrados. Ao final, um dos andares mais altos perde seu apoio. E toda a torre central desmorona, derrubando consigo um dos prédios adjacentes. "200 anos, sem ninguém. 200 anos sem seres humanos. No esqueleto da ponte Ambassador, os tirantes horizontais que seguravam o piso da ponte agora ajudam a derrubar o que resta dela. Os dois tirantes estão presos de cada lado, em cada ponta. Como o piso da ponte já não está aí, a tensão fica desigual. As duas grandes torres vão entortar na direção das margens. A parte superior vai se afastar e isso vai causar grande deformação nas torres. Finalmente,
As torres caem e os últimos vestígios de um grande corredor de transporte desaparecem. Em San Antônio, o rio já engoliu a cidade. Todo o centro de San Antônio basicamente ficou reduzido a pequenas colinas e ruínas de construções. O Álamo ainda está em pé, mas com dificuldade. Como nos tempos de pedra de Angkor Wat, no Camboja, anos de crescimento descontrolado da vegetação comprometeram a estrutura. Não há ninguém para se lembrar do Álamo, mas o que é pior, não há ninguém para reparar as coisas. O Álamo cai. Mas outro ícone texano continua bem. Depois de fugir para a natureza, o gado Longhorn acha que a história está apenas se repetindo. Nos anos 1800, o gado escapou da prisão de seus donos, os missionários espanhóis. Os animais evoluíram para uma espécie que pode sobreviver por si só. Tem pernas longas e cascos fortes e podem andar longas distâncias atrás de água e forragem. No começo do mundo sem ninguém, o gado Longhorn adquiriu uma diversidade genética que está sendo muito útil agora. Esse gado não precisa de veterinários até hoje porque é extremamente resistente a doenças. Por isso, Longhorn se adapta sem seres humanos. Muito gado leiteiro e de corte morreu depressa quando o homem desapareceu. Porque não conseguiu trazer ao mundo seus bezerros sem assistência. Longhorns não têm esse problema. Os bezerros Longhorn nascem e saem correndo na hora. Se há um animal que pode viver sem humanos hoje, é o Longhorn do Texas. Ele já provou que pode. Agora, 2 séculos depois dos humanos, o número desses animais se conta aos milhões, exatamente como nos anos 1800. 1000 anos sem ninguém. Mil anos sem seres humanos. Junto às margens do rio Detroit, isto é o que resta da cidade dos automóveis. Uma vasta vegetação e um enorme pantanal. No lugar que viu nascer o revolucionário motor V8, o SUV e as picapes, há muito já não se ouve o som de um motor. Mas há um lugar onde um veículo americano ainda pode ser encontrado. A mais de 360 mil quilômetros de distância de Detroit, 3 veículos lunares foram deixados para trás por 3 missões Apollo. Os 3 estão em estado de novos, porque o ambiente da Lua não ataca as tecnologias do homem como a Terra faz. Não há água, não há ar, não há geologia ativa. Qualquer coisa deixada na superfície da Lua ainda vai estar por lá. Coisas deixadas pelas missões Apollo ainda estarão perfeitas. O que sobrou de uma civilização onde frotas de carros e caminhões eram superabundantes são estas relíquias imóveis. A vida sem ninguém é quieta e silenciosa.